Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. E quando nós entoamos 3 vezes esse mantra Shanti, nós estamos solicitando paz no corpo, paz e saúde do corpo, paz e saúde da nossa mente, paz e saúde das nossas emoções. Então, mais uma vez, Shanti, Shanti, Shanti. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vou compartilhar com vocês que gostam dos meus ensinamentos de Tantra, de terapias, vocês que têm essa visão do super terapeuta, de elementos da natureza, de saúde do corpo, da mente, psíquica. Eu vou estar entrevistando uma baita terapeuta que eu conheci há pouco tempo aqui no Instagram ainda, que é a Karime. A Karime hoje ela tem um best-seller, um livro falando sobre ginecologia natural, e ela trabalha com cura de vários elementos do feminino. E olha só as perguntas que eu vou compartilhar aqui com ela, que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro eu vou estar falando sobre amor próprio e doenças ginecológicas. Depois eu vou falar sobre as culpas íntimas das mulheres, como isso afeta também o sistema, a saúde feminina. Depois eu vou falar da importância de nós, das mulheres ultrapassarem boa parte do estresse para a saúde do ovário, ou seja, como que as tensões, o medo, a loucura do mundo faz mal para o ovário feminino. Depois vou compartilhar, se ela pensa como eu, o quanto que os vibradores, né, acabam afetando, sendo um substituto às vezes para a mão, para o toque. Vou estar falando sobre endometriose, sobre argila, sobre anticoncepcional. Enfim, vai ser muito lindo. E vocês podem participar. Perguntas, eu compartilho com ela sobre o ciclo menstrual da mulher e o campo da intuição também. Ei, Olá! Karine, muito, Tudo bem, muito feliz. Otávio? Tudo bem, muito, muito feliz de ter você aqui. Já virei teu fã, Obrigada. de ler uma parte do teu livro, de ver assim o que você compartilha, né, da tua história. Eu só estou terminando, mas fica aí de falar de você. Aí eu já, porque eu quero colocar no YouTube depois, né? E eu estava falando tudo que eu vou te perguntar, ciclo menstrual e oráculo da mulher. Vou estar perguntando para você sobre a relação sexual menstruada ou não, que isso é uma dúvida muito dos homens, o ciclo da lua e os hormônios femininos. E também algo que a minha companheira pediu para você falar, ela disse, eu não sei se ela fala, que é sobre o luto de uma mulher que teve aborto espontâneo. Mas já já eu vou fazer as perguntas na ordem, mas eu queria falar para a nossa audiência que você eu vejo como uma mulher, uma moça que teve um chamado, né? Eu acho que na vida a gente às vezes tem um portal na nossa frente e e eu vou entrar por esse portal. Ou não, tem pessoas que não adentram esse portal. E você entrou nesse campo tão bonito, você faz um trabalho com tanta competência, com tanta alma. Então, está apresentado aqui, seja muito bem-vinda. E de cara, eu acho que a gente podia falar sobre isso, né? O luto de um aborto espontâneo. Você já pesquisou sobre esse assunto, que hoje é tão comum, não é? Na verdade, bom, primeiro, obrigada por estar aqui, Otávio. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo espaço. Isso sempre foi muito comum, né? As perdas gestacionais espontâneas. No entanto, isso não é falado socialmente. E isso é uma coisa que precisava muito ser falada, trazida à tona. Assim como hoje, né, já tem aí há mais ou menos uns 20 anos que começou o movimento de parto humanizado, o movimento de se libertar dos hormônios, viver a ginecologia natural. Eu acho que ela
fundou seus pilares aqui no Brasil tem uns 10 anos. Algumas coisas desse universo feminino têm sido trazidas, olhadas pela sociedade. Eu acho que uma coisa que está faltando muito ser vista é a perda gestacional. Porque não é só perder um filho não nascido. A mulher, ela passa por um processo biológico nesse luto, junto com esse luto. E isso é pesado, Otávio. Porque o corpo, ele sente o que a gente sente. Mesmo se eu perco um filho que já está nascido, essa dor é uma dor assim que parece estar arrancando o útero da mulher. Perder um filho é uma coisa no pai, né? O que é perder um filho? Né? Então, assim, já é uma dor imensa. Mas quando acontece a perda gestacional, ninguém toca no assunto, não existe um apoio, não existe uma fala social, porque é como se esse filho não tivesse existido só porque ele não chegou a ter a vida fora do ventre. Então, a sociedade e até a parte, o amparo clínico mesmo, ainda é muito arcaico nesse lado, não apoia a mulher como ela precisa. Essa perda está mexendo com todos os sistemas biológicos dela. O útero é um órgão que guarda registros inclusive ancestrais, sistêmicos, de dores da linhagem matrilinear dessa mulher. Então, perder um filho ali no ventre, além de ser a dor de perder um filho, que o seu corpo era a casa dele, que existiam expectativas, que você queria conhecer o rosto dessa criança, que você construiu sonhos que nunca vão se realizar, tem todo um luto biológico desse útero que se preparou para conceber essa vida, desse organismo que estava todo em outra movimentação hormonal com esse bebê. Então, a gente tem o luto emocional, psicológico, a perda de um filho, e a gente tem um luto biológico, que pelo que eu vejo, por evidências do que eu vejo aqui, eu faço trabalho há 10 anos, eu posso dizer para você que é muito comum ver mulheres que têm perdas gestacionais passando por depressões que não são identificadas, que são colocadas só como uma dor porque perdeu, teve um aborto espontâneo, só que não. Isso vira uma depressão verdadeira mesmo, e ela é, como é que eu posso dizer? Ela é original, ela é válida, ela pode acontecer mesmo. Teve uma perda grande aí, né? Até o processo de quando o feto não é expelido naturalmente pelo corpo. Então, assim, existe, além da mulher estar passando todo esse processo, né? Essa dor toda que ela está sentindo, algumas mulheres chegam a expelir, né, esse embrião naturalmente, e tem um tempo aí para a gente aguardar se ele não é expelido naturalmente, para que faça uma curetagem, para que um procedimento clínico tire e não venha a causar algumas doenças, algumas patologias nesse útero. Então, até essa situação, nesse luto, de esperar expelir, ou mesmo de ter que passar por um procedimento clínico ali, é uma dor, né? Então, eu vejo que falta apoio, não existem grupos de apoio, não é falado socialmente, e o sistema médico mesmo da saúde da mulher não está preparado para lidar com isso da maneira que essa mulher precisa, entende? Nossa, muito, muito forte, assim, fiquei muito tocado com isso, né? Muito tocado mesmo. Agora, Karim, bom, antes, eu também aproveitando toda essa informação que você deu, quero falar para quem está nos vendo que a Karim tem um curso que eu vi ali, tem impressão que está no Hotmart, enfim, ou na Eduz, que é maravilhoso, as convidadas, né? Porque a pergunta que eu vou te fazer tem relação com isso, né? Você educa, você ensina, você mostra caminhos da cura desse sagrado feminino, enfim. E nesse caso específico da pessoa que teve esse luto de um aborto espontâneo, vamos imaginar que você atendesse uma pessoa assim, é claro que não é o caso aqui, mas você usa que instrumentos? Eu vi que você usa argila, escuta ativa, autoconhecimento, mantra, você Na trabalha verdade, como? o meu trabalho, assim, eu evito atender pacientes. Porque o trabalho que eu faço é de devolver conhecimentos e uma autonomia que vem de antes de Cristo.
tá? Então, esses conhecimentos, eles são muito antigos. Que lindo. E o que eu fiz, na verdade, foi pegar esses conhecimentos e trazer para a vida moderna que a gente vive e para as doenças modernas que tem hoje. E junto com isso, como eu era uma jornalista e pesquisadora, eu fiquei durante 5 anos trabalhando com círculos de mulheres e comecei a coletar informações, fazer estudos de caso, onde eu observei que um determinado grupo de mulheres que desenvolve, por exemplo, uma endometriose, que é uma doença muito comum hoje, tem características comportamentais muito parecidas. Mas o que leva a mulher a desenvolver essas características comportamentais são questões emocionais vividas. Uhum. E aí, essas questões são muito individuais. Então, por exemplo, eu tenho endometriose profunda e outra mulher tem endometriose também. E nós observamos que nós temos comportamentos parecidos, que vão desde a maneira de se alimentar, até se relacionar, até como lida com a mãe, com a figura do pai. No entanto, o que ocasionou o start da minha doença tem a ver com a minha história biográfica, com as situações que eu vivi. E aquela mulher são outras situações. O que eu faço é oferecer um método que se chama ginecologia emocional, que é o nome do trabalho que eu criei. E nesse método eu ensino um autoconhecimento cíclico que traz esses conhecimentos antigos, que são milenares. E com isso, as mulheres se tornam autônomas, não só em conhecer o próprio corpo e fazer a contracepção natural com plena segurança, como elas saem do uso de hormônios que são muito agressivos, tóxicos para a gente, com apoio nutricional e de outras especialistas que atuam dentro do curso, fora eu. E a consequência de você aplicar esse autoconhecimento cíclico, que é diário, que tem ali algumas coisinhas que a mulher tem que fazer todos os dias, ela ganha autonomia de perceber quais são as raízes emocionais dos seus problemas ginecológicos. E isso, Otávio, não é um milagre, isso é uma coisa óbvia. Quando você pega uma pessoa, você sabe disso, você é um terapeuta que trabalha com diversas técnicas. Quando você pega uma pessoa e ela está ali com uma doença, e você coloca essa pessoa para olhar para dentro, para olhar para si, e muitas vezes para revisitar histórias e situações que ainda estão no campo dela, na mente dela, atrapalhando totalmente o fluir da vida dela, ela pela primeira vez vai dar atenção a si mesma. É que o que eu faço é colocar essa atenção da mulher nela e no corpo dela. Porque o ciclo menstrual é um oráculo que nós temos, que nos dá várias direções sobre o que a gente precisa mudar, desde a alimentação até a meditação, sono, tudo na vida. Essa era E outra pergunta que eu ia você vai fazer para chegar você nisso, né? sobre o Mas oráculo, mas pode o seguir. fim desse desenvolvimento todo é que eu me torno uma especialista em mim mesma, entendendo como a lua me influencia, quem eu sou a cada semana do mês. E tudo isso me traz essa autonomia. Eu posso escolher, entender que a cura, os tratamentos, eles vão tratar o corpo. A cura, ela precisa do tratamento certo e do tratamento terapêutico, porque o fundo é sempre emocional. Uhum. Então, não adianta por exemplo, uma pessoa que teve uma perda gestacional, né? Eu acho que a primeira coisa que ela precisa é de uma escuta imparcial. Uma terapia pode ser uma psicóloga, um psicanalista, e falar sobre o que aconteceu. Porque quando a gente fala sobre o que aconteceu, a gente entra no lugar de observador mesmo, aquela pessoa que está repetindo aquela história, e fica mais claro da gente ver o que está acontecendo, sem se sentir só a vítima, a pessoa lesada nessa situação, e que de fato houve uma perda ali. Então, eu acho que falar sobre isso é muito importante. Chorar sobre isso é muito importante. Agora, em relação ao corpo, o que eu indicaria, né? Eu não faço esse trabalho específico, mas eu acho que um caminho aqui dentro desse nicho que eu trabalho seria fazer uma reconsagração do útero, uma bênção do útero, que nada mais é do que uma meditação guiada, onde eu me conecto com esse centro energético uterino e, dependendo de quem está guiando, levar essa mulher até olhar para esse filho, agradecer esse filho por ter tido o corpo dela e incluir esse filho que foi perdido. Então, uma das coisas que eu também recomendaria e recomendo é a constelação familiar, a constelação
sistêmica, incluir esse filho, porque essa mulher, por exemplo, se seria o primeiro filho dela, ela tem um filho já. Só que ele é um filho não nascido. Incluí-lo é muito importante. Nossa, como você é inteligente e articulada, eu estou muito feliz de falar com você. Obrigada. Você falou umas palavras, eu estou anotando tudo, porque eu medito depois. Que bonito isso, especialista de mim mesma. Achei isso. E a minha companheira está aqui, a Ananda, ela faz veterinária, né? E ela escreve aqui para você, ela escreveu lá em cima. Depois eu pedi para você escrever de novo. Que exatamente isso, né? De sentir uma dor de alguém. Isso que você falou aqui. Agradecer esse filho. E fazer esse trabalho da bênção do útero, enfim. E ela trabalha com pets, né? Ela faz todo um trabalho assim de ligeiramente próximo do que você faz, mas assim de trabalhar as dores que nós colocamos nos pets, as frustrações. E sempre ela fala também sobre isso, na constelação, o tentar perceber o bichinho, o sentir o bichinho. Agora, voltando um pouco lá para trás, Karine, como começou essa história? Assim, você falou há 3 anos atrás, né? Foi um portal, foi um chamado. Quando eu falo portal, assim, algo que se apresenta e eu tenho essa vocação de lidar com mulheres, de lidar com o feminino. Você já nasceu com esse interesse ou você passou por Não. algum problema que veio isso? Você Conta não pra mim. sabe mesmo o que aconteceu comigo? Não, eu sei, mas assim, eu vi uma entrevista tua, depois eu me lembrei que eu já tinha lido um livro teu. Tá, Mas eu não tá. estava associando a pessoa, né? Mas Tá. mais para quem está aqui. Sim, Eu estou fazendo papel sim. meio de jornalista, assim. Essa história é uma história que interessa muito para as pessoas, Uhum, porque é uma história, são daquelas histórias que inspiram as pessoas, mas isso é muito sem perigoso. dúvida. Isso é muito perigoso, porque as pessoas começam a colocar você como um exemplo e esquecem que você é um ser humano. Uhum. E muitas vezes podem criar expectativas. E também é difícil para quem está do lado de cá, porque você começa a fazer um trabalho, que era o que eu fazia antigamente, eu vou contar o que aconteceu comigo, onde as pessoas te admiram demais, mas elas se acham incapazes de fazer o mesmo trajeto, se elas vivessem a mesma experiência. Bom, o que houve comigo é que eu era uma jornalista, eu tinha 31 anos, e eu já estava muito cansada da vida que eu vivia, de trabalhar num meio muito comercial, onde as notícias quase nunca são boas. E, e eu já tinha feito, estava assim, meio que fazendo um caminho de voltar para dentro. Eu já era uma buscadora, já era muito curiosa sobre diversas religiões. Eu nasci numa família kardecista, mas fui conhecer outras coisas. E quando foi mais ou menos em outubro de 2011, eu comecei a conversar com a existência, com o universo, ou com Deus, para quem preferir, e falar, olha, eu preciso colocar os meus dons da comunicação a serviço de algo realmente bacana, que não é o que eu estou fazendo. Me mostra o caminho. E esse portal, como você diz, a princípio parecia uma porteira fechada quando aconteceu, né? Em dezembro, no Réveillon de 2011 para 2012, eu estava indo para Florianópolis num ônibus de 2 andares, aqueles ônibus double deck, e eu estava na primeira poltrona do banco da frente, bem de frente para um vidro panorâmico que tem ali. E esse ônibus, ele tombou na Regis Bittencourt, e entre mortos e feridos, eu fui a sobrevivente mais grave. Então, assim, a principal sequela que é nítida, que mudou totalmente a minha vida, a maneira das pessoas me verem, e me colocou numa outra condição de viver com esse corpo, é que eu perdi o meu braço direito todo nesse acidente. Foi na hora. Mas o braço, embora seja assim uma marca, né, onde pro resto da vida as pessoas vão olhar para mim e vão ver isso em mim. Eu tive outras sequelas mais graves, né? Porque não foi só o braço. Eu fui praticamente estraçalhada na frente daquele ônibus, né? Eu tive todo o tórax quebrado, amassado, eu tive perfuração no pulmão, água no pulmão, fratura em tudo quanto é coisa. E o mais grave é que eu tive quase uma lesão medular na altura da cervical. Eu tenho titânio segurando o meu pescoço aqui. Foi por um triz que eu não fiquei tetraplégica.
E eu tive escalpo. Então, quando eu fiquei uma semana em coma, depois desse acidente, eu acordei e eu tinha alguns flashes, assim, e alguma coisa, assim, minha consciência sabia que tinha acontecido alguma coisa grave no braço, né? Então, eu acordei, constatei que eu realmente estava sem o braço, me vi careca ali, e eu não tive outra coisa a não ser pensar que era o seguinte, para mim não tinha outra alternativa. Agora é assim, então agora eu que era destra, perdi o braço direito, vou aprender a fazer tudo com o esquerdo, agradeci muito meu braço esquerdo, a minha mão esquerda, e recomecei, né, a aprender a fazer as coisas. Eu acho que ficar uma semana num coma foi muito importante porque eu entrei naquele modo no mind, né, que você sabe bem qual é, a mente não estava ali. Eu entrei num descanso, numa recuperação para o corpo e até para essa mente voltar resetada, mas voltada para o lado otimista da coisa e não negativa. O processo todo de reabilitação, de olhar para esse corpo que eu não dava tanta atenção, né, me levou a um questionamento um ano depois em reabilitação de por que eu usava pílula anticoncepcional há 16 anos por um diagnóstico que eu tive de ovários policísticos, se todas as vezes que eu tentava parar com a pílula, que é muito tóxica muito, e fatal, inclusive, se não estava resolvendo os meus ovários. E eu já tinha ido em vários médicos. Essa perda de um pedaço do corpo me levou a me conectar com o meu corpo todo. E me levou a trazer esse questionamento em relação ao meu feminino. Eu era uma mulher que eu não gostava de menstruar. Eu dizia que as mulheres eram chatas, eram fúteis. Eu tinha uma briga com o meu feminino, com o feminino sistêmico meu gigante. Eu dizia que ter nascido homem era muito mais fácil. Então, Otávio, todo mundo está ouvindo, se eu que era uma mulher assim, saí da água e fui para o vinho, e hoje amo menstruar, ensino isso para as mulheres, faço elas se conectarem com tudo isso, tiro ela dos hormônios, vocês podem ter certeza que isso é uma coisa realmente que foi um divisor de águas para mim muito maior do que o acidente que eu passei. E eu sou grata ao acidente, com certeza. Ó, bebe um pouco d'água aí, bebe um pouco d'água. Você tá. Eu sou entrevistador de poucas palavras, tá? Porque na verdade eu não sei. Olha, eu quero falar 4 coisas para você que eu pensei. Primeiro, que eu acho você super humana e as pessoas também que às vezes falam para mim: quem é você? Eu falo, eu sou gente. E eu sou 100% humano. Então, eu acho que não é legal, e você também sabe disso, que as pessoas criem nenhuma expectativa de que quem está atrás de internet, enfim, seja superior e ter certeza que você é assim. Um outro ponto, assim, eu me lembrei de uma história. Agora, aí mudando, eu gosto muito de ler sobre os estoicos. Não sei se um livro aqui meu está aqui, não está aqui, mas é uma. E ele chama Coragem, esse livro do estoicismo. E é interessante, chama. Esqueci o nome do autor também agora, enfim. E ele fala que a gente gosta de histórias assim, de pessoas que têm coragem. O mundo precisa dessas histórias. E você já me emocionou porque você é uma pessoa corajosa. Terceiro, você me lembrou uma moça que eu li várias vezes o livro dela, li até o finzinho do ano, que ela escreveu Sem Asas ao Amanhecer. Você conhece essa autora? Eu Não vou te conheço. passar. Ela tomou uma Sem Asas ao Amanhecer porque ela tinha uma tatuagem de borboleta. Até se alguém estiver aqui nos vendo, Ananda, vê de quem que é esse livro, meu amor. Sem Asas ao Amanhecer. E ela tomou pílula, ela teve um acidente, eu não saberia dizer exatamente o que, e ela ficou totalmente paralisada. Ela escreveu esse livro Sem Asas ao Amanhecer, questionando um erro médico, o erro da pílula o tempo todo. E hoje ela é formada em farmácia, ela escreve com a boquinha, assim. Ela fala, porque interiormente ela é igual, mas o corpo dela não mudou absolutamente. O corpo dela nada funciona, né? Então, ciente em deusar, você pode até falar com ela no Instagram, Tá. porque ela é super ativa. Agora eu não lembro o nome dela. Mas eu descubro. Sobre... Eu descubro. acho que alguém já estou falando aqui, eu vou ler. Agora, então, eu queria só entrar um pouquinho, se você me permitisse, na Claro. questão do Tantra, porque esses dias eu ouvi uma moça, eu sempre falo assim, é,
os livros de Tantra, ou os ensinamentos de Tantra no Ocidente, é tudo homem que escreveu. E quando eu vejo os chakras nesses livros de Tantra brasileiros ou californianos que eu falo, é sempre o chakra do homem. E da mulher eu vejo como diferente. Na Índia fala, não, o chakra da mulher é do útero e do ovário, o Muladhara é do homem, porque o da mulher é dentro. Luciana Scott estão falando aqui. A Raquel, minha amiga. Obrigada. Luciana Scott, incrível, assim, ela foi... É uma história maravilhosa. Bom, e aí eu sempre falo para as mulheres, assim, olha, o que eu aprendi na Índia, cuidado com quem você faz sexo, cuidado porque você é receptiva, procura ter uma energia legal dessas pessoas, uma visão masculina minha, eu sei, porque eu não entendo muito. Mas esses dias eu vi uma moça falando que da substituição do se tocar pelo vibrador, que tem muitos terapeutas que vão direto com o vibrador. E pode ser que você fale, não, Otávio, isso é bom mesmo. É uma pergunta que eu estou te fazendo. Tá. Como que você que cuida tanto dessa ginecologia emocional, e nosso corpo emocional na Índia é considerado o pior corpo, né? Chama Kama Maya Kosha. Você sabia disso? Sabia. Tem humanas, né? Tem o Ana, que é e o corpo emocional é uma tragédia, né? Ainda mais no mundo de hoje, com tantas notícias. Então, seriam várias questões, né? Como que você vê a mulher se tocar? A mulher, é legal usar o vibrador sempre ou não? Essa questão também da mulher. Outro dia uma moça me perguntou, eu sou garota de programa e faço sexo com muita gente. Como eu me protejo emocionalmente? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Vai procurar a Kareme, porque eu acho que vocês têm esse corpo, vocês conhecem, por mais que eu leia, vocês têm a experiência, como você disse, você é especialista de mim mesma, adorei isso. Então é com você. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou por partes para responder essa pergunta. Então, Claro. eu vou dar um exemplo aqui. Que parece que não tem nada a ver, mas eu vou mostrar, eu vou fazer uma comparação para a gente entender se os vibradores são bons ou não. Quando a gente vai discutir leis de cotas, por exemplo, para pessoas com deficiência ou para as pessoas negras ou amarelas, por exemplo, existe uma discussão social, né? Se isso é bom ou não, porque a gente vai estar colocando essas pessoas que podem estar despreparadas só para cumprirem essas cotas, que isso pode ser arriscado, né? Que essas pessoas estão tirando a chance de outras pessoas, enfim, tem uma série de discussões. E tem uma linha de pensamento que diz que as leis precisa existir um começo de mudança dessa inclusão social dessas pessoas. E que a única forma de fazer agora é essa, colocar leis de cotas e preencher para que essas pessoas possam ter oportunidade e a partir delas ir mudando todo esse sistema. Então o começo, digamos assim, não é o ideal, mas precisa começar por alguma coisa para mudar isso. Isso, que lindo. Quando a gente pega a situação das mulheres usarem vibradores ao invés de conhecerem o próprio corpo com a mão e se tocar, conhecer a própria vulva e se masturbar com a mão, a gente tem que olhar que existe a super maioria, e você sabe disso melhor do que eu acredito, Otávio, de mulheres que desconhecem completamente o que é um orgasmo, que não sabem ao certo como o clitóris dela responde aos estímulos. A grande maioria das mulheres não faz ideia que o clitóris, ele não é só a cabecinha, ele é muito maior e ele está ali por debaixo da derme e ele pode sentir estímulos em outras áreas que não tem nada a ver com a cabecinha. Nossa, eu achei que as mulheres sabiam. Não, Sabia, você está no meio onde as mulheres já chegam mais preparadas, precisando de ajuda, mas com mais informação. E eu tô numa linha de frente para quem não tem informação nenhuma, para um público doente, para um público que sofreu muito abuso, que não sabe como lidar, né? Então, eu que tô aqui nessa linha de frente, eu vejo que os vibradores podem ser um começo para esse conhecimento delas. Não o ideal, mas tem que ter um começo. E eu vejo que muitas, a partir de entenderem o que é um orgasmo usando um vibrador, porque ele vai ser mais rápido e mais eficaz, e eu já vou falar dos problemas disso,
elas conhecerem o que é um orgasmo. Porque tem mulher, Otávio, não sei se você já recebeu mulheres assim, até como pacientes, no sentido do Tantra, que acreditavam que gozavam, que tinham prazer com o parceiro, mas depois de fazer uma outra experiência, conhecer o próprio corpo ou Tantra, entendem que nunca tiveram. Elas achavam que era. E isso existe muito, muito, Otávio, infelizmente. Para você ter uma ideia, o clitóris foi descoberto em 2002. Olha em que planeta a gente vive. Deixa eu só te complementar uma coisa. Eu não tenho tanto conhecimento assim desse tantra terapêutico, sabe? Tá, Quem dá essas aulas é mais minha companheira. E agora eu já vou ler de novo teus livros. E eu tenho aprendido muito com a Regina Navarro. Sim. Porque eu acho assim, eu como tântrico, acho que a mulher está sempre acima. E vejo vocês assim, e eu sempre acho, não, eu nunca vou entender, porque uma coisa é ler, é pesquisar, é ouvir, outra é vocês terem esse universo, né? Mas enfim, então eu não sei, não tenho tanta experiência como Tá. terapeuta, eu sou muito um teórico. Sim, sim, sim. E mesmo a respeito de Tantra, eu quero deixar claro que você sabe, Karine, que eu sou mais um taoísta. Sim. Eu sou um cara do Tai Chi, e o Tantra é uma vertente minha, mas mais ligado ao yoga, às massagens. Mas quando tem aulas assim, como você está falando, eu prefiro que você fale, seja lá o que você fale, eu vou concordar e estou achando Entendi, porque lindo. não é o seu lugar de fala, digamos Não, assim. eu acho que mesmo os homens hoje, ou do tanto, ou de algumas escolas, que falam tanto do corpo feminino, eu fico olhando e falo, tá, a minha própria companheira fala, eles não têm nem ideia do que eles estão falando, porque eles leram isso em algum lugar e estão. Então, você falou uma coisa, por exemplo, agora do útero, no começo, né? Nossa, eu achei tão lindo isso me tocou já. Mas então, vamos lá, é com você. Não, é assim, então, em resumo, assim, a maioria das mulheres no mundo não desenvolveram a sua sexualidade, não conhecem o próprio corpo, não conhecem a própria vulva, tá? E por que eu vejo isso? Pelas mensagens que eu recebo, pelo lugar que eu tô, sabe? Então, assim, eu vejo mulheres que trabalham com ciclo menstrual e que vão para um outro lado, que é um lado mais místico, mais espiritual, onde as mulheres chegam mais preparadas nesse lado. Eu já faço um trabalho que é meio uma utilidade pública. A pessoa não precisa, muitas vezes, comprar um curso meu quando ela não quer se aprofundar nisso tudo. Ela, pelas minhas redes, ela já tem muita informação que ela não fazia ideia. E isso faz com que ela queira se aprofundar e vir para um curso. Então, eu vejo que os vibradores, eles têm um papel importante, que é um papel de ser uma ferramenta para colaborar no autoconhecimento sexual dessa mulher. Dela, pelo menos, experimentar o que é um orgasmo de verdade. E eu vejo que, quando elas experimentam, elas se sentem mais empoderadas para se tocar, para conhecer o corpo, para olhar a vulva no espelho, que não é uma coisa que a gente não ensina para as meninas quando elas são crianças, né? E que isso deveria ser algo que a gente já aprendesse na infância, cultural, é um direito de nascimento nosso, né? Ter o incentivo de conhecer o corpo, se conhecer. Porque se eu não sei o que me dá prazer, como eu vou querer que o meu par me dê prazer se eu não sei guiá-lo? Não conheço o meu corpo. Qual é a problemática dos vibradores, então? Né? Eles têm esse papel que a gente tem que ter, eu, na minha opinião, eles fazem esse trabalho de desconstrução do tabu da masturbação e levam a mulher a ter essa experiência de uma maneira mais prática e mais rápida. No entanto, eles nunca vão substituir uma relação com outra pessoa, com outras pessoas, seja como for essa relação. Porque eu vejo isso em outras especialistas. É um mito dizer que o vibrador ele vai substituir um parceiro ou uma parceira no sexo. Porque nada vai substituir a conexão com outra pessoa durante o ato sexual. Nada vai substituir os feromônios, os feromônios, que são os nossos hormônios que são trocados ali, que são da sedução. Ele não vai fazer isso. É como se o vibrador fosse uma rapidinha na linguagem mais masculina, tá? Agora, a gente já tem casos de mulheres que usaram muitos vibradores e perderam a sensibilidade na região da vulva e clitoriana. E isso é fato, tá? Por quê?
Porque eles têm uma potência vibratória, eles funcionam no esquema que não é o que o pênis vai funcionar. Uhum. O meio de fazer a gente chegar no orgasmo através dele é diferente de com a própria masturbação, com a minha mão, ou fazendo sexo com outra pessoa me masturbando. Então, quando a gente usa demais ele, mas isso é assim, desregradamente mesmo, uma pessoa compulsiva que fica viciada nele, a pessoa pode perder sim a sensibilidade nessa região. E aí isso é problemático. Porque se eu tô conhecendo a minha sexualidade, eu fico sem sensibilidade e eu entrei no escuro agora com o que me dá prazer ou não. Então já existem casos comprovados de mulheres que de tanto usar os vibradores perderam a sensibilidade e consequentemente perdem o prazer. Então é uma ferramenta, mas uma ferramenta que a gente tem que ter informação, a gente tem que ter consciência de como a gente usa ela. Eu acho que você está falando de algo também próximo, né? O que hoje se fala de pornografia, né? Que vai também criando, vai se entrando num lugar que não é natural, né? Por exemplo, já vi hoje, esses dias um neurocientista falando que a pornografia, antigamente, menino, eu via uma mulher nua a cada um mês numa revista que ficava debaixo da cama de algum colega de mais idade. E hoje a pornografia qualquer um vê o tempo todo, né, na internet, e depois você entra naquilo, não tem mais volta, né? Mas achei muito coerente o que você falou. É que, na verdade, né, Karine, nada é absoluto, né? Tudo tem exceções, em alguns casos, como você disse, é bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi aqui o Léo Artesi, que é um grande irmão meu, foi um dos primeiros a trazer o ayahuasca, o daime, aqui para o Brasil. E ele tem um trabalho magnífico de xamanismo. E eu queria só voltar um pouquinho, depois eu entro. Você foi iniciada pelo Satya Prem, que é um mestre que quase ninguém conhece, né? Qual que é a tua busca, assim, pelo kardecismo, né? Eu acho a teologia do kardecismo a mais linda. Eu tomo passe aqui no Guarujá, acho eles lindos. Mas você já fez, parece que bastante coisas também, né? Você já usou essa medicina da floresta também, ayahuasca, o rapé. Como é que é? Você tem 2 filhos também, né? Vamos por partes. Aí você vai me falar um pouco de você agora. Eu Que signo você é conheci também? Desculpa. signo. Signo ascendente, antes de... Hã? Você não quer chutar? Você não quer tentar Ah, acertar? Eu posso falar um pouco mais de mim e você falar depois que você pega daí. tá bom, tá bom. Vamos fazer isso, Vamos. tá? Então começa falando das tuas buscas espirituais, porque você está trazendo vários elementos, assim, Tá. desse aprendizado, Vamos né? lá. Eu nasci numa família kardecista, então eu frequentava centros espíritas, passes desde criança. Só que com 8 anos, eu saí da casa dos meus pais e fui morar com os meus tios em outra cidade. E os meus tios me criaram dali em diante, então eles me colocaram num colégio católico, um colégio de freiras. E ali eu estudei a Bíblia, aprendi sobre a Bíblia, as parábolas de Jesus. E depois, quando eu saí, né, já saí fui para a faculdade, eu fui entender outras linhas de religião, né? Fui entender qual era a linha da Umbanda, fui conhecer o budismo, fui olhar para tudo. A ayahuasca chegou na minha vida em 2008, através de um terapeuta que eu tinha. Então, a ayahuasca, eu fiquei assim, regradamente, durante mais ou menos uns 8 anos, tomando ayahuasca a cada 15 dias. Não fui de igreja. Eu conheci a ayahuasca através de algumas cerimônias xamânicas no Vale do Paraíba, especificamente na Casa dos Pândavas, que tem em Guaratinguetá. E depois eu fui para um outro grupo, eu me mudei de cidade, e onde a ayahuasca ela é consagrada abraçando todas as egrégoras num sentido terapêutico. Mas já faz um tempo que eu não tomo com tanta frequência. Eu acho que a fase de eu tomar frequentemente, assim, e fazer um trabalho assim, profundo, de olhar para dentro, limpar tudo que tinha, resolver tudo que tinha, passou. Mas pelo menos uma vez por ano eu gosto de tomar e eu devo a minha lucidez depois do meu acidente, tudo que aconteceu, ao uso da ayahuasca. Sem dúvida nenhuma. Porque foi a ayahuasca que me deu
a experiência e a verdade de eu entender quem eu sou. E que eu não sou nada disso que está aqui falando agora. Nem esse corpo, nem essa mente, nada disso. Eu me desvinculei de religiões, já tenho muito tempo. E eu conheci o Satya Prem um ano depois do acidente também. Ele tem muito a ver com esse olhar para o meu feminino, por uma fala que ele teve para mim, a gente chama de bambuzada, né? A gente brinca, quando o mestre Zen, né, o discípulo fala porcaria, ele vai lá e batia com um bambu na cabeça do discípulo, né? Então, eu tomei uma bambuzada dele num Satori, que é um trabalho que ele faz no carnaval lá no Rio Grande do Sul, que era em relação à pílula. E ali eu tive um clique ali, começou. E o Satya, ele trabalha com a desconstrução da identidade total e ele trabalha com quem sou eu, o tempo todo, né? Então, eu precisava de um mestre que fizesse exatamente como ele faz. Ele veio do Osho, né? Você já deve saber disso. Já? E aqui o Osho... o Osho aqui atrás. É, o Osho, querido. Fica E o Osho eu conheci aos 19 anos através da minha mãe. Né? A editora que publica os meus livros hoje, que é a editora Gente, né? Do Roberto Chiniachik. O Roberto publicou Osho nos anos 90. Então, o primeiro livro que eu li do Osho, eu tinha 18 anos, que era O Vida, Amor e Riso. Maravilhoso. Eu fiquei encantada com aquilo, com a maneira dele ver tudo. Eu fiz uma tatuagem, Amor, Vida, Riso, no corpo. E depois de muitos anos, né, depois do acidente, uma pessoa que passou a me seguir por conta do acidente, eu fui ver o perfil dela e tinha uma foto do Satya Prem, que eu não sabia quem era, e uma foto do Osho atrás. E ali eu falei, gente, eu tenho que ir nesse cara. É esse cara que eu quero ver. Eu já tinha ido no Prem Baba, não tinha surtido muito efeito. Eu achei que o Prem Baba, para mim, na minha opinião, falava mais do mesmo, coisas que eu já conhecia. E aí eu fui para o Satya e dali eu não saí mais. Aliás, eu estou indo para o Sítio Lila, que é o espaço dele agora quarta-feira, para o Retiro de Páscoa. Nossa, manda um abraço. A gente é muito amigo, né? Da mesma época. Eu e o Satya, ele é um pouquinho mais velho que eu. E temos uma história... Já deu muitas aulas da minha escola, né? Na Humana e Amor. Nossa, que lindo. Bom, deixa eu então mudar um pouquinho de assunto de novo, senão minha Você companheira me perguntou mata. todos de filhos? De filhos? Só uma curiosidade. Você falou que ia buscar a tua filha na escola, não é isso, teu filho? Eu tenho uma filha, Uma filha. é só uma, de 7 anos. Ah, E para ela eu posso dar esse direito de nascimento que eu tanto devolvo na ginecologia emocional desde que lindo, pequenininha. que lindo. Bom, eu tô conversando com você com o teu ascendente, né? Por exemplo, você olha para mim, eu sou de Libra, eu ando na rua olhando para baixo, eu sou quieto, mas nas internets da vida eu ponho um ascendente leão, tenho ascendente leão, um em leão. Você tem os olhinhos de gêmeos. Gêmeos ou alguma coisa de leão, porque seu olho fica mexendo assim o tempo inteiro. Olha que você tá ali. Você falou, você tá ali. O meu ascendente é Gêmeos. Então, E mas eu não tô... só meu ascendente, como meu oposto complementar, porque eu sou sagitariana. Nossa. Então, mas você, na internet a gente mostra o ascendente, então eu tô vendo a geminiana, o seu olho não para, curioso, com vontade de falar, com vontade de entregar tudo. O signo não tem como acertar, só conhecendo a pessoa intimamente, mas o ascendente é mais fácil, é gêmeos. É gêmeos, você acertou. Jornalista. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Amor próprio, né? E ginecologia, que é uma das suas especialidades, né? Dentro dos teus cursos. Eu quero falar de novo que a Karine tem um curso incrível, assim, eu achei maravilhoso. Vocês podem procurar no Instagram dela. Depois, quem quiser trocar aqui audiência, né? Ou no YouTube eu vou pôr também o curso dela. Você vê que foi feito com carinho, com amor. Eu acho que ela, apesar dela ser jovem, ela fala muito de legado. Você sabe o que o Osho deixou para os discípulos dele, Karine? Que ele falou para todos os discípulos, e você indiretamente? O quê? Ele falava assim, eu deixo para você o meu sonho, ele falou antes de morrer. Se você quiser usar isso como um propósito de vida, usa. E a gente fala, qual que é teu sonho? Deixa esse mundo um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais perfumado.
e um pouquinho mais feliz. Se cada um só um pouquinho fizer isso, vocês estão realizando o meu sonho. E você deixa esse mundo mais perfumado, mais feliz, mais amoroso. Você sabe que eu não entrevisto quase ninguém. São pessoas assim que eu quero aprender e percebo que tem essa grandiosidade. Mas eu sei que você não gosta que fale disso, então vamos lá. Imagina. Amor próprio, e você ensina isso também, a questão do amor próprio, que sem isso não é só, por exemplo, eu vi você falando com uma outra moça que eu não lembro bem o que ela era, mas às vezes assim, uma mulher, tô com um problema, remédio. Você falou daquela menstruação de um cara que eu me lembrei, Eliemar Coutinho. Você lembra desse cara dos anos 90? Eliemar Coutinho, que mandava as mulheres não menstruar. Ele escreveu vários livros, inclusive um para a editora Gente também, que se chamava Sangria Desnecessária. E falava, meu Deus, bom, eu não entendo nada, mas ele foi acho que prestou um desserviço, né, para esse mundo feminino. Fala sobre isso e sobre o amor próprio. Isso tem essa situação, né, aconteceu mesmo, de muitos médicos já virem a público falarem que a menstruação é desnecessária, que a mulher não precisa sangrar todo mês. Então, assim, alguém aqui já ouviu algum médico ou algum paciente contou que foi ao médico e ele falou que poderia bloquear o sistema cardiovascular? Não. Algum médico já falou que poderia bloquear o sistema renal? Também não. A gente não vai ouvir nenhum médico falando para bloquear nenhum sistema natural biológico, mas falam para bloquear o sistema natural biológico que é só do corpo feminino, dos corpos que possuem útero. Por que isso acontece? Por que querem bloquear um sistema, fazer ele parar de funcionar, como se ele fosse totalmente desnecessário? Ah, mas já provamos por A mais B que isso, que aquilo. Aquelas comprovações que eles tinham nos anos 90 já caíram por terra, porque essas mulheres adoeceram. Se a gente nasce com 2 ovários, trompas, útero, tudo prontinho para funcionar biologicamente, isso tem uma função. Em algumas visões, o ciclo menstrual é o 5º sinal vital da mulher. Tá? Eu diria que ele é o 3º, porque ele fala totalmente sobre a saúde da mulher em todos os âmbitos, inclusive emocional. Então, todas as mulheres que bloqueiam o ciclo com hormônio por muito tempo, é certo que elas desenvolvem problemas nos ovários, porque elas anulam esse sistema. Ele não funciona. E as mulheres acreditam que estão menstruando quando tomam pílula por falta de informação. Então, a mulher toma uma cartela durante 21 dias, ela tem que pausar uma semana antes de começar outra. Nessa pausa vem um sangramento. Esse sangramento, as mulheres acreditam que é menstruação. Mas isso, biologicamente, não é sangue menstrual, porque não houve a ovulação, que foi para dentro do útero, não houve todo o processo. Ele foi bloqueado. Esse sangramento é um sangramento chamado sangramento de privação. São ovócitos, que é como se fossem embriões que virariam óvulos, se o sistema estivesse funcionando. E como não aconteceu nada, eles estão ali inertes, acontece esse sangramento. Tem muita gente que não sabe disso, quando ouve isso, fica assim, estarrecida, sabe? Eu não sabia. Muita gente não sabe, eu também não sabia, né? Eu também não sabia, durante 16 anos tomando pílula. Você tem que montar um curso só para homem, porque se vocês mulheres não sabem, imagina. Mas você sabe o que eu faço, Otávio? Quando eu faço os workshops presenciais, eu abro para as mulheres levarem os parceiros, os companheiros. E facilito muito, porque é importante levar. O homem precisa ir de graça. Porque quando ele também... Isso não é só um assunto de mulher, isso é um assunto da sociedade. Né? Então, assim, se a gente tivesse uma sociedade que olhasse para os ciclos femininos, como já foi há muito tempo atrás, muita coisa seria diferente. O esquema de trabalho que a gente tem é um esquema masculino. As mulheres não rendem 4 semanas lineares igual os homens. Elas produzem 2 semanas, que são as semanas do período pré-ovulatório e ovulatório, o que a gente chama de lua crescente, lua cheia, no ciclo. Elas produzem
muito mais do que se elas trabalharem 4 semanas. Existem países que têm uma lei que quando as mulheres estão menstruadas, elas ficam em casa e descansam 1 ou 2 dias no máximo. Por quê? E Porque depois elas vêm com uma criatividade incrível, né? Eu incrível! Agora, percebo isso, uma coisa assim... totalmente. Por quê? Porque a Cara, gente... deixa eu só te cortar só um pouquinho, uma coisa bem... Pessoal, tô vendo que estão pondo coraçõezinhos. Aí ponham mais coraçõezinhos para ela. Isso alimenta, assim, de mais pessoas saberem tudo isso. Eu me considero um cara relativamente culto. Tô aprendendo tanto aqui, porque eu leio muito, né? Mas isso da menstruação, eu fui educado a vida inteira a entender que depois de parar a pílula, a mulher, ela menstruava. Mas eu vou fazer teu curso. Eu quero fazer, ó, tô enchendo de coração aqui. Eu vou fazer teu curso também, porque eu preciso muito aprender. Mas desculpa, pode continuar. Imagina, imagina. Eu vou fazer um evento online, né? Vai ser numa sala fechada, mas é de graça, ninguém paga. No dia 27 de abril, onde eu vou explicar, né? Que o ciclo menstrual é um oráculo. Como você pode usufruir dele? Embora a linguagem seja para mulheres aprenderem, assim como a do meu livro e dos meus cursos, não tem como os homens não aprenderem. Porque tá entendendo como funciona a mulher e as relações melhoram. As relações melhoram porque você entende que essa mulher ela é cíclica. E ela tem características comportamentais e psíquicas diferentes a cada semana do ciclo. Quando a gente Desculpa, só vou te interromper mais essa vez, te prometo, porque a Imagina. Amanda está falando assim, eu não sei se você lê, que ela fala que na veterinária é proibido qualquer anticoncepção hormonal para animais, é extremamente proibido, pois eles sabem dos danos que acontecem no corpo, e é muito horroroso. E ela perguntou, por que a medicina não sabe nisso se para animais é Por quê? proibido? Porque existe um interesse de que nós, primeiro, os anticoncepcionais hormonais, quando eu comecei a tomar, eram vistos só como anticoncepcionais. Depois eles viraram, entre aspas, tratamento de doenças. Mas eles não são, eu vou explicar. Eu lembro disso. Tá? Então tem muita gente, por exemplo, com DIU hormonal no corpo, ou tomando pílula com adesivo. Hoje tem várias. A indústria farmacêutica inventa várias maneiras de bloquear isso na mulher, né? Então, é dado como uma alternativa de tratamento para endometriose, para mioma, para ciclo irregular. Veja bem, eu falei que a gente não menstrua. Como é que vai regular o ciclo tomando pílula? Não faz sentido. Não está regulando o ciclo. Então, ela veio com esse apelo. Por que ela é vista como um tratamento? Porque quando eu bloqueio os meus ovários, o meu sistema ginecológico, ele não trabalha. E ele não tem dor. Eu não tenho dor. Então, as mulheres que sofrem com dores por conta de doenças ginecológicas têm indicação de hormônios como tratamento, mas na verdade é para silenciar o sintoma. Como eu vejo isso, tá? Quando eu pego mulheres que vêm dos meus cursos e que estão tomando hormônio há muito tempo, porque tem uma doença pré-existente, primeiro ela tem que ter a informação de que aquilo não está tratando. Não existe uma mulher no mundo que curou um ovário policístico, uma endometriose ou um mioma tomando pílula ou dilmirena, e não vai existir. Porque o papel é bloquear o sistema, porque quando ele começa a trabalhar, como está tudo inflamado, doente, dói. E essa mulher não suporta essas dores e ela perde qualidade de vida. Então, minha opinião é assim, essa mulher toma o hormônio, sim, para ela respirar dessa dor e voltar para ela, mas com a informação de que isso não é um tratamento. E aí, ela precisa, não necessariamente vir para o meu curso, mas ela precisa entender que essa doença tem uma mensagem para ela, sobre o feminino dela ali. E esse sintoma, ele está silenciado, mas ela precisa fazer a tarefa de casa, que é conhecer o próprio corpo, olhar para si mesma, fazer esse trabalho terapêutico, esse autoconhecimento, mas paralelo a isso, pelo menos aqui na ginecologia emocional, a gente prepara essas mulheres com hormônios através de uma nutrição adequada, por uma nutricionista especialista em modulação hormonal natural. Essa nutricionista passa o cardápio para cada doença dentro do curso, onde a mulher que está tomando hormônio vai começar a consumir esses alimentos e tirar outros alimentos da sua dieta durante 30 dias. A mulher para com o hormônio, tira o DIU, para com a pílula e segue com essa nutrição para evitar os chamados efeitos rebotes, Otávio.
Porque assim, o corpo, ele estava trabalhando naturalmente, né? A biologia é perfeita, tudo funciona que é uma maravilha. Aí você vai lá, deu uma patologia, bloqueou com pílula. Quando você tira o hormônio, isso pode, é como uma panela de pressão, trazer vários efeitos depois, ocasionados pelos próprios hormônios sintéticos da pílula. E tem muita mulher que não tem informação e para com a pílula, e tem muita enxaqueca, tem muita acne, muita queda de cabelo. Que ela parou com a pílula e veio um monte de problema. Eu não posso ficar sem pílula. E nenhum médico explica que isso nada mais é do que efeito do uso do próprio anticoncepcional. Isso tem um período que dura e depois para, não é pro resto da vida. E nesse período em que esses efeitos duram, a gente tem como tratar através da nutrição adequada. Isso no curso online, tem no teu curso online ou nesse presencial? Eu tenho hoje 2 cursos relacionados a isso. Um de iniciação, né? Que é onde a mulher tem 5 aulas, mas ele é um curso assim, que desvenda, são 5 horas de curso. Desvenda várias coisas a respeito do corpo, informações a respeito de tudo isso que nós não temos. Tá. É como se a mulher, assim, abrisse uma caixa de Pandora e descobrisse nesse curso de iniciação coisas que ela não faz ideia. Esse é E aí eu presencial ou é online? É online. Todos são online. Todos são todos são online. Alguns eu fazia presenciais, tem outros que eu faço presenciais, mas esses que são voltados mesmo para esse conhecimento são 2 aqui. Tá. Então, nesse primeiro, ela abre uma caixa de Pandora e começa a ficar assim, porque ela não faz ideia de várias informações. Tem muita mulher usando, por exemplo, absorvente descartável e não tem ideia de que isso, além de dar câncer, aumenta a probabilidade de ter candidíase, aumenta as dores da endometriose, o sangramento menstrual. Nossa, mas isso nem eu sabia também. Não, algumas coisas sim, mas de dar câncer, nossa. É porque... Tem uma pessoa aqui, deixa eu só falar dela, depois se eu não quero, senão eu esqueço, que ela é a Raquel, uma amiga minha, ela pergunta o que é líquen escleroatrópico. E sobre líquen, não sei se você também fala sobre isso, líquen escleroatrópico. Essa é uma patologia, mas assim, é importante a gente saber que todas as patologias, eu não tenho como falar o que é ou do que se trata, né? O que eu faço é oferecer a ferramenta para que a mulher compreenda qual é a mensagem que isso está trazendo para ela. E eu faço esse trabalho mesmo de dar cara a tapa, porque eu não sou médica e não sou psicóloga. E trabalho com ginecologia e psicossomática feminina, né? Eu fiquei 5 anos estudando, me embasando para eu vir dar cara a tapa e poder rebater qualquer médico, qualquer psicóloga. Especialista de si mesma. Nunca mais vou esquecer disso. É o que eu ensino as mulheres a serem, né? Muito lindo. Mas eu estava explicando alguma coisa para você. Então, você estava falando, nem eu sabia que o absorvente, né, cancerígeno, e existe alguma opção para... Existem. Hoje existem 3 opções. Tem muita mulher que reclama de fluxo intenso. E às vezes é só trocar o absorvente que resolve, se não houver uma doença pré-existente. Por quê? O absorvente descartável, ele tem duas toxinas ali que são cancerígenas. A dioxina e o amianto. E por que não vai no rótulo? Porque a gente tem uma lei brasileira muito branda com os rótulos, né? A gente está comprando coisas no supermercado e consumindo coisas que a gente não sabe o que é. A verdade é essa. E com os absorventes não é diferente. Além dele ser plástico, que faz muito mal ficar ali na vulva nos dias de menstruação, a gente mora num país tropical, aquilo sua, é plástico, um monte de mulher tem alergia. Nos dias de menstruação, a gente coloca aquele tampão ali, é como se a gente estivesse colocando mesmo um tampão no colo do útero nosso, ali, no canal vaginal. E ele está respirando nesses dias essas toxinas, além do plástico. Para se defender, o útero contrai mais, levemente, mas contrai, o que pode aumentar as cólicas, essas contrações. E aí ele sangra mais para se defender disso.
Então, mesmo uma mulher que não tem doença ginecológica nenhuma, nenhum problema ginecológico, quando ela faz a troca, ela sai dos descartáveis e escolhe as opções reutilizáveis, ela já nota no segundo, terceiro ciclo uma redução do fluxo menstrual dela. Porque o útero não precisa mais se defender tanto disso, né? Tirou. Em relação às opções, a gente tem hoje os coletores menstruais, que são uma espécie de copinho, né, que a mulher pode usar. A gente tem os absorventes 100% algodão, que já são muito, muito comuns, existem vários fabricantes. E existem as calcinhas menstruais, que são tecidos sintéticos, hipoalergênicos e que são uma alternativa. Se você perguntar para mim qual é a alternativa mais saudável, por evidência, por experiência, são os 100% algodão laváveis. Né? Então, algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas a gente vai voltar lá na época da minha avó, que usava os paninhos? Sim, a sua avó não tinha tantas doenças e hoje existem paninhos próprios para isso. Inclusive com tecidos impermeáveis, biodegradáveis. E tem a questão ecológica também, né, Otávio? Um absorvente descartável, a primeira mulher que usou o primeiro absorvente nos anos 30, o absorvente dela está nesse planeta, porque ele vai levar de 450 a 600 anos para se decompor. Tem isso também, né? Eu tenho uma terapeuta formada por mim, eu falo que é um dos maiores orgulhos que eu já formei, que é a Ana Paula, como que é o nome do negócio aqui? Que eu chamo ela a Prenzinha, né? Ana Paula da Morada da Floresta. Você conhece? Ela foi uma das primeiras. A ela é Morada muito da amiga. Floresta, sim. Lembro desse nome, eu tô me lembrando. Ela divulga ela demais. Ela faz fraldas, assim. Inclusive, não faz? Faz fraldas. Eu acho que eu comprei as fraldas ecológicas da minha filha Gaia dela, se não me engano. Ela é um amor, a gente foi até namorada, assim, a gente se ama muito. A minha companheira está pondo aqui. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu vou falar com a Karine mais uns 15 minutos, se ela topar. Só que essas perguntas estão fazendo um monte de perguntas para você, eu não consigo acompanhar. Tem uma pessoa chama Munai que fala que pensa igual você. Tem uma outra moça que falou aqui que as calcinhas não seguram. Ela está falando assim super de boa, que não seguram para quem tem fluxo muito grande, que faz. Mas o que eu quero falar assim é que vocês têm que acompanhar o site dela. Sim, vai ficar gravada essa live, eu vou pôr no meu YouTube depois, da Humane Amor. Mas é muito, eu acho que, para mim, é o que eu falei, para mim, homem, está sendo legal. Porque é o que eu falei no começo, né? A mulher, dentro de um ato sexual, ou quando ela é tocada, ou quando ela usa esses absorventes, a mulher muito energeticamente também é receptiva, que é a minha praia. Não tanto quanto a gente não entra tanto no mundo exterior, né? E a mulher, por ser assim, né, ela tem todo esse trabalho mesmo de ciclos, de renovação. Eu gosto muito da Wicca, né, que vive essa espiritualidade feminina, do Tantra também. E eu achava que eu sabia bastante coisa, mas sei muito pouco perto de toda essa coisa linda aqui. Você até fala dos círculos da Lua e os hormônios femininos, que cada ciclo dá para aproveitar uma qualidade feminina. E você pode ficar mais uns 10 minutos, não tem problema? Claro. É que assim, nós mulheres vivemos 4 fases diferentes ao longo de um ciclo menstrual. Né? O ciclo menstrual não é a fase menstrual. O ciclo menstrual ele contempla desde o primeiro sinal visível de que a menstruação vai vir, que pode ser fez xixi, se limpou, tá meio rosadinho, já é o primeiro dia de menstruação, já é para contar com o primeiro dia de menstruação. Até o último dia antes desse próximo sinal. Em teoria, isso deveria durar 28 dias, assim como um ciclo lunar todo. Então, assim como a Lua, nós temos 4 fases diferentes nesse ciclo menstrual. A Lua tem 4 fases diferentes no céu. Então, o que eu ensino, o que é o método de ginecologia emocional, é a gente entender quando começa e termina cada uma dessas fases nossas, biológicas e na nossa psique, para a gente primeiro estudar cada uma das mulheres diferentes que a gente é em cada semana do mês. No que isso ajuda? Isso ajuda eu a desenhar a minha agenda, a organizar as minhas atividades do mês. Então, por exemplo, eu, Karime, não vou me colocar para fazer um evento presencial
na minha... Agora, depois eu falo da lua do céu. Na minha lua nova, que é o meu período menstrual, a primeira fase do ciclo. Porque a minha biologia está voltada, ainda está com planos para saírem aqui da minha mente, eu estou desenhando tudo que eu vou fazer nos próximos 28 dias, mas o meu corpo ainda está em recolhimento com essa menstruação. Os meus hormônios ainda vão começar a crescer um pouquinho mais para o período pré-ovulatório. Então, eu não vou me colocar em situações, em discussões, em conversas que não combinam com aquele meu momento psíquico e biológico. Em contrapartida, eu sei que se eu programar para fazer um evento presencial, dar uma palestra, ou mesmo tomar uma atitude um pouco mais energética, romper um relacionamento, por exemplo, eu vou procurar fazer isso nos períodos da minha lua crescente, que é o pré-ovulatório, ou da minha lua cheia, que é o do meu período fértil, onde eu estou com a energia total de ancoramento, de realização, de materialização, a libido, né, que está muito acima da questão sexual, que é essa pulsão de vida mais ativa em mim. Então, quando a gente entende primeiro a lua que nós somos, a gente ganha muito com isso. Fala-se hoje no mundo moderno tanto de alta performance, né? Então, isso dá para ser traduzido até num ambiente, por exemplo, corporativo para as mulheres. Para elas entenderem como elas vão desenhar essa agenda masculina de trabalho que se tem no setor corporativo para elas. E procurar entender quando eu me recolho. Então, existem características e existe eu me estudar dentro dessas características e entender onde começa e termina cada fase. Porque não é assim, eu tenho 28 dias de ciclo e é 7 para cada uma. Oscila, tá, Otávio? Porque o nosso ciclo também ele pode alterar conforme os impactos emocionais que a gente vive no mês, estresse, ansiedade, alimentação, meditação. Ele vai conversar com a gente a respeito disso. Agora, depois que eu me conheço nisso, aí eu começo a observar a lua que está no céu em cada uma das minhas fases da lua interna aqui, da minha menstruação. E eu começo a perceber a lua que está no céu, por exemplo, se está numa lua cheia e eu estou num período pré-menstrual, TPM, de duas uma. Ou eu vou ficar mais para baixo, ou mais agressiva se eu já estou na minha TPM, ou com mais cólicas e mais dores, essa influência que é muito forte vai acentuar tudo isso. Ou dependendo de como eu tô naquele mês, isso pode me colocar mais up, eu ter mais energia no momento em que eu ia estar totalmente descarregada. Então, a gente começa a aprender a fazer essa leitura de como as fases da lua influenciam as minhas fases do ciclo. E isso começa não só a explicar muitas coisas a meu respeito, mas me traz propriedade sobre como eu desenho a minha vida, o meu mês, os meus planos. Que bonito isso. Dá até para fazer um diário, né? Hoje tem muitos Eu trabalho, diários. exatamente, eu ensino a fazer um diário com algumas especificações para observar todos os dias, porque isso vira como se fosse um mapa que você vai consultar de si mesma, se depois a sua TPM piorar, se você tiver alguma dor esquisita, porque tudo isso vai explicar. Eu estava até esses dias fazendo esses vídeos pequenininhos de Instagram, falando que tem tantos diários, né? Tem esse aqui, 305. Você conhece esse? Já vi. É bonito esse, né? Aqui é bonito, mas bem voltado para o feminino. Aí descobri esse aqui também, que é o que você falou agora há pouco, que talvez você deva conversar com alguém, o Diário, que tem aquele livro amarelinho, maravilhoso. Mas bem voltado no... É bonito ver isso, né? Que antigamente todos os livros eram ele. E agora eu pego os livros e falo, ela... Eu dizia assim antigamente, que devia eu tirar, por exemplo, a quarta série primária, ou a quinta, é uma brincadeira, e ensinar só aquele livro Mulheres que Correm com Lobos. Sim. Porque aquilo é incrível, né? Eu falo com a minha companheira, assim, você sabe que eu nunca abri meu coração, né? Até os 50 anos eu fui casado, enfim, mas eu sempre me resguardei, coisa talvez do meu masculino. E sempre falava, não é que eu não sei amar, eu não quero ter intimidade, por morar sozinho, por também ser um monge. E essa companheira que eu tô, ela foi a única pessoa que eu abri meu coração. Que eu falei, não, eu quero ter intimidade, eu não quero ser o macho mais performático, né? Como a Navarro diz.
E cada dia, ontem a gente estava conversando, e eu falei, nossa, como eu aprendo com você, né? Quando eu me abri, né? O homem se abrir para se tornar vulnerável, eu me tornei vulnerável por uma companheira. E hoje eu vejo os livros sempre, ela, eu falo, que bonito isso, porque está ensinando para nós homens a se entregar, né? Que eu acho isso lindo de vocês. Agora, com relação a esses ciclos da lua, eu amei também, porque normalmente assim, lua cheia, a mulher vai ser assim. Lua crescente, a mulher vai ser Não assim. E não, porque cada é, um é de um não jeito, né? é, tem característica assim, é assim, né, Otávio, para tudo. Para tudo, é que nem eu falei das doenças. Existem características que são comuns, que são um norte Uhum, para a gente começar a se olhar. Mas quando a gente olha de verdade, a gente percebe várias coisas que só a gente tem. uhum, Porque ao mesmo tempo que nós temos muitas coisas em comum, em tudo na vida, com todos os grupos, e eu com você, a gente também tem que olhar para a nossa individualidade, né? Então, por exemplo, tem mulheres que não sentem cólicas ou desconfortos tanto no período pré-menstrual. Isso tudo, os sintomas vêm durante o menstrual. Isso ah, tem uma explicação. Isso tem uma explicação comportamental dela e tem uma explicação emocional também para isso. Então, quando a gente pega, né, a gente já sabe que quando a gente pega todo mundo e joga como se todo mundo fosse igual, a gente não respeita essa individualidade uhum, e muitas vezes quando a gente está falando de reverter uma doença grave, a gente fica mais longe quando a gente joga como se fosse igual para todo mundo, exato, é verdade. né? Ah, Karine, eu adorei. Bom, eu gosto sempre de deixar assim uma sensação de quero mais, tanto em mim quanto de quem está nos vendo no Instagram, depois no YouTube. Eu te admiro mais ainda agora, como o Osho falava para algumas pessoas, gratidão por você ser quem você é. E eu quero falar para quem está nos vendo assim, de novo, né? O curso dela, da Karine, é muito, além de ter esse conhecimento dela, ela, como falou, coloca vários. Tem a moça que ensina um pouco de tantra, tem uma outra que é alimentação, tem uma outra. E é um presente incrível até para a gente dar, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 28 anos. Bom, ela não fala nada dessas coisas comigo. Aliás, ela não fala nada de nada, porque ela é muito quieta, Amanda. A gente se ama, mas é difícil ela se abrir. Mas eu já fico pensando, será que ela sabe de tudo isso? E eu, como pai, será que eu conversei, né? Apesar dela, ela mora em Santa Catarina, morou a infância, enfim. E também a Karine tem um livro que eu fiquei sabendo agora num post dela, que já é o quinto mais vendido na área de autoajuda, que é o Ginecologia Emocional, que eu li há muito É esse aqui, tempo. ó, O É, Poder dos Ciclos ai, Femininos. perdão, O Poder dos Ciclos Femininos. E eu já tinha lido um livro teu, mas Que depois é que o eu Viva com associei, Leveza. é esse daí mesmo. Teve o Viva com Leveza, de 2018, que é mais um livro, assim, de desenvolvimento humano, que é bem pegando a história de vida que você perguntou, Ah, mas não necessariamente falando de mim. Trazendo uhum. passagens que todos nós passamos e que podem ser vistas de uma ótica mais otimista e a favor do nosso desenvolvimento. Então, é um livro que conversa com todo mundo. E O Poder dos Ciclos Femininos chegou às livrarias agora, em março. Mostra de novo para a gente Aqui. ver. Ele já está nas livrarias, esse livro, Capa né? lindíssima, hein? Capa lindíssima. Foi uma ilustradora que tem o mesmo nome que eu, Karime, que fez. Quer Uma... dizer Karime mesmo? Karime é Espírito sânscrito Karime. e significa mulher generosa. Ai, que bonito. É. E esse Bonito livro mesmo. aqui vocês podem encontrar em qualquer livraria. O preço de capa dele é R$ 59,90. Ele está em todas as livrarias, na Amazon. É só dar um Google que acha. Ou lá na Ginecologia Emocional a gente tem uma oferta, que é levar o livro. Na verdade, você compra o curso de iniciação pela metade do valor, R$ 197, tem um ano de acesso a esse curso, e ganha o livro de presente. A gente envia para casa sem nenhum custo. É Isso um é para site. É um site. isso é só ir lá pode ir no ginecologiaemocional.org, e é o blog, Ginecologiaemocional.org. isso, ou no link da bio, tanto do meu perfil, né, que tá aqui em cima, do lado na setinha do lado de ginecologia natural aqui aparece, ou no perfil da ginecologia emocional as pessoas encontram também, né?
é um incentivo para que as mulheres possam não só ficar com o livro como um almanaque para o resto da vida, mas ter esse curso de iniciação. E aquelas que quiserem realmente se aprofundar nisso, aí tem um outro nível que é o workshop Ciclos Femininos, que ele é maior, mais completo, e onde eu ensino tudo o que eu sei. Tá bom. A Van tá falando aqui que nos ama. A Van também um monte de amor para você. Eu falo amor de amor, que acho que hoje a palavra amor não é bem usada. Então eu gosto de falar amor, de verdade. Amor de amor e mais amor ainda. E vocês todas que estão nos vendo, sabe? Vocês fazem eu e a Karime, mais ela hoje, claro, cumprir com o nosso papel, né? Vocês são muito importantes para nós. Cumprir com o nosso legado, tá ensinando. A Van é muito generosa aqui com as palavras em relação a nós. A academia, a Humana e Amor já não é mais a minha escola, agora também é tua. Se você precisar de alguma coisa aqui, assim como o Sátia já teve aqui comigo, já fez vários, fez o Experiência Zero, o Satori, o Shunyata, já fez vários grupos, né, aqui na Humana e Amor. Se você precisar de um canto aqui, tá bom? E parabéns mesmo pelo teu trabalho. Obrigada, Otávio. Obrigada. Tá bom? Na verdade, eu sou meio assim com essa história do parabéns, porque eu me vejo muito fazendo um servir, né? Que é o servir que eu venho. E eu acho que todo mundo aí merece encontrar o seu servir, né? Sem isso, a gente não se sente realizado, né, Otávio? Eu poderia estar fazendo as palestras, ganhando muito dinheiro, sendo aplaudida, mas eu não tive a realização depois, porque eu não via as pessoas progredindo. Eu via só as pessoas me vendo como um exemplo e falando, nossa, mas ela é demais, como se eu fosse um ser acima de todos os seres. E fazendo isso que eu faço, eu vejo as pessoas aplicando, mudando, se curando, transformando. Então, eu acho que eu só estou fazendo o que eu vim para fazer mesmo. E agradeço. Agradeço você. Obrigada. Deixa eu te falar, você fala muito como a Monja Coen. Aliás, eu estou com ela agora segunda. Coen, no budismo, a gente fala. Ser especial é não ser especial. Por isso que quando as pessoas falam, engrandecem você, ou eventualmente pode falar alguma coisa para mim, eu sempre falo, mas tem uma história de um rabino que ele sempre rezava para Deus, agradecendo a Deus, todo dia, onde ele fala, Deus, agora lembra-te, você agradecer a eu também. Porque senão quem ia estar rezando por você? Então aqui a gente é uma família, ninguém é maior ou melhor que ninguém, mas eu tenho em mente assim que quem diz que não é, porque é. Quando alguém fala eu sou isso, eu sou aquilo, aí é complicado. Mas conte comigo, tá aqui também, Reo Shiwaka, Kawa, não consigo ler. Reio, também gratidão por todos. E eu vou deixar gravado essa live, tá bom? Ok, eu compartilho ali nos stories. Gratidão a você, obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada. Gratidão. Eu te agradeço. Gratidão. Gratidão absoluta por você ter chegado até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.